Qual o seu gênero literário favorito? O meu é fantasia medieval. Na verdade, mais medieval que fantasia. Se tiver cavaleiros, arqueiros ou bárbaros, eu vou gostar, independente de ter elementos fantásticos ou não. E é fácil dizer que esse é meu gênero favorito porque eu já vivi essas aventuras. Eu já fui um guerreiro destemido que enfrentou hordas de mortos-vivos, um ladrão que invadiu uma tumba e morreu bravamente salvando a vida dos seus companheiros, e tantos outros personagens épicos. Fica tranquilo que eu não sou maluco, eu vivi isso tudo através da RPG, e pra quem tá lá na hora jogando é tudo muito imersivo e divertido, mas eu sei que lá no fundo era só eu e meus amigos gritando uns com os outros e rolando dados. Mas sejam reais ou não, essas experiências ditaram minha preferência. Então era uma tristeza pra mim nunca ter lido Robert E. Howard, ainda mais porque um dos meus arquétipos favoritos é o bárbaro. Um sujeito que vem de terras longínquas, alheio a costumes da civilização e disposto a resolver tudo na porrada. Não tem como não gostar de uma parada dessa. Meu nome é Bernardo e hoje eu vou falar de Conan o Bárbaro, volume 1, escrito magistralmente por Robert Irving Howard e publicado pela editora Pipoca e Nanquim. Cola comigo nesse episódio que a gente vai abordar esse livro excelente que me mostrou o que é a espada e feitiçaria de verdade. A proposta do Pipoca era trazer todos os contos do Conan escritos pelo Howard em ordem de publicação. Foram necessários 3 volumes. Nesse primeiro a gente vai ter as 6 primeiras histórias dele publicadas na Weird Tales. E nos extras a gente tem mais uma história que foi uma publicação póstuma. Eu queria falar de uma por uma aqui, mas eu ia acabar me empolgando muito e o episódio ia ficar gigante. Então eu vou dar a sinopse de um conto só e vou usá-lo para abordar os aspectos do livro como um todo. Como eu não consegui escolher um favorito, eu vou falar do primeiro, que é o Fênix na Espada. E nada mais justo ser esse conto porque é a primeira história publicada do Conan, isso é muito simbólico. O curioso é que essa não era uma história do Conan, e sim do Ku, que até onde eu sei é basicamente um Conan só que com machado. A história foi recusada, mas o Howard não desistiu dela, fez algumas alterações, mudou o nome de Ku para Conan, deu uma espada pro cara e a história foi aceita, vai entender, né? Em Fênix na Espada nós vamos ter um Conan mais velho e assumindo a posição de rei da Aquilônia. Mas ele não é um rei amado por seu povo. E nós temos um Conan amargo e saudoso quanto a seus tempos como um simples bárbaro. A insatisfação em relação ao rei Conan é a artimanha da nobreza, que além de pôr o povo contra seu rei, conspira para assassiná-lo. Mas o assassino contratado para matar Conan não contou com a presença maligna de Thoth Amon, que pode pôr todo o seu plano abaixo. Foi muito bom o personagem ter trocado de lugar com o Ku. Ter esse primeiro contato já com ele na posição de rei adiciona uma camada muito interessante pro personagem, porque brinca com as nossas expectativas. Se você acha que o Conan é aquela representação que ele teve no filme do Schwarzenegger, você tá redondamente enganado. Logo na primeira aparição do Conan, ele é questionado sobre o porquê de não mandar matar um poeta que canta contra seu reinado e espalha mentiras. Se liga na resposta dele: não, ele está além do meu alcance. Um grande poeta é maior do que qualquer rei. Suas canções têm mais poder que meu cetro, pois ele já quase arrancou o coração de meu peito quando decidiu cantar para mim. Eu morrerei e serei esquecido, mas as canções de Rinaldo viverão para sempre. Eu não imagino o Conan de 82 falando uma parada dessa. Isso pra mim foi surpreendente. Por mais que eu soubesse que o filme de 82 não refletia o personagem, eu não podia imaginar que ele teria essa vertente. Eu jurava que a primeira imagem que eu teria do Conan seria ele destroçando algum inimigo. Mas não, vemos um rei guerreiro que conquistou seu lugar pela espada e que agora que ela não é mais totalmente necessária, se sente infeliz em sua posição. Mesmo que ele anseie pelo combate, ele entende que sua posição como rei demanda sua presença ali na cidade que o odeia. E ele não é essa figura inteligente e sábia só nas suas histórias como rei. Mesmo nas que se passam na sua fase de ladrão ou pirata, ele vai ser retratado dessa forma. Ele é sempre extremamente inteligente mesmo quando está sendo burro, porque ele pode ser o ignorante da situação, mas a ignorância dele vai conter a resposta para resolver o problema daquela cena. E eu confesso que isso era um pouquinho cansativo para mim enquanto lia. O Conan é sobre-humano, forte, rápido, resistente e sagaz. E eu acho isso maneiro no personagem, mas não é minha preferência. Eu prefiro um personagem, perdão da palavra aqui, fudido, como é, por exemplo, o Elric de Mjolnir Boné, que também é espada e feitiçaria clássica. Ele é o brabo dos brabos, mas tem uma limitação gigantesca que é a sua doença. Agora, foi chato ler Conan por conta disso? Claro que não, porque a partir do momento que eu percebi que eu poderia me saturar um pouco com a leitura, eu comecei a ler mais espaçadamente. Ao invés de ler um conto atrás do outro, eu comecei a dar uma semaninha, 15 dias, e isso me viciou aos poucos.
Tanto que agora eu tô maluco pra pegar o segundo livro, porque eu tô com muita saudade de parar sábado de manhã e sentar pra ler Conan bebendo um cafezinho. Fora que ter lido com mais calma me fez apreciar muito mais a ambientação. É tudo muito bem descrito, é impossível não ficar imerso na história. E o gênero espada e feitiçaria tem uma característica que no meu caso me ajuda ainda mais na imersão, que é a ambientação ser focada no personagem. Nós vamos ter pinceladas sobre o mundo, mas a história é sobre o agora. É aquela aventura ali e apenas. E ela é simples e direta. O Conan não vai se envolver em intrigas palacianas ou mudar o rumo da história. Ele geralmente vai entrar numa enrascada e ele só tem que sair dela. Matar um feiticeiro ou uma criatura maligna e pronto. É o melhor de dois mundos, porque você tem um mundo rico e bem construído, mas sem ter que ler 1 bilhão de páginas igual no Game of Thrones, por exemplo. E só pra deixar claro, eu não tô falando mal do Martin não. Inclusive, ele é meu segundo escritor favorito de todos os tempos. Eu só quero dizer que você tem a sensação de que o mundo é crível e que ele tá girando e se transformando com o passar do tempo, mas sem a história se basear necessariamente nisso. No fim do livro, inclusive, a gente tem os Anais da Era Iboriana, que justamente evidencia isso que eu acabei de dizer, que mostra como o mundo é bem feito. Agora, para esse episódio ficar completo, eu preciso falar da melhor parte, que é a porradaria. Eu vou ler aqui mais um trecho do Fênix na Espada, trecho esse que é tão bom que foi posto na orelha do livro. E me desculpa por isso, porque eu tenho zero habilidade em ler em voz alta, mas o momento pede. Eu não costumo fazer isso e isso não vai virar um padrão, é só nesse caso aqui mesmo. Juro. Conan grudou as costas na parede e ergueu o machado. Ficou estático como um ídolo inconquistável. As pernas afastadas, cabeça voltada para a frente, uma mão apoiada na parede e a outra segurando alto o machado, com poderosos músculos evocando cordilheiras de ferro e as feições congeladas num rosnado furioso e letal. Seus olhos queimaram terrivelmente em meio à névoa de sangue que descera sobre eles. Os homens vacilaram. Eles podiam ser criminosos selvagens e devassos, mas vinham de uma raça que tinha um pano de fundo civilizado. O rei, por outro lado, era um bárbaro, um assassino nato, e eles recuaram, pois aquele tigre moribundo ainda poderia causar suas mortes. Cara, é inacreditável uma parada dessa. Olha o domínio das palavras que esse cara tem, os adjetivos que ele cria. Tigre moribundo. Pra mim, isso é de uma genialidade muito grande, cara. Eu me empolgo genuinamente lendo uma parada dessa. E não é uma vez ou outra que isso acontece no livro, são várias. Mas o incrível é saber que o cara escreveu isso na minha idade. Olha o domínio que ele tinha que ter da língua dele para escrever uma parada dessa. E esse é o ponto alto de todo o livro. Nessas passagens o coração acelera. Eu tava lendo devagar, degustando de pouquinho em pouquinho, mas nesses momentos eu não conseguia. Eu simplesmente tinha que ler igual um maluco para terminar a cena e aí depois poder voltar e ler com mais calma. E eu não sou bom em adjetivar igual o Howard, então tive que passar um tempo escolhendo o meu adjetivo que eu ia usar aqui agora. Conan o Bárbaro, volume 1, é primoroso, que de acordo com o dicionário significa que apresenta primor, maravilhoso, perfeito, encantador. Sinceramente, eu acertei em cheio, porque ele é tudo isso. E é isso, esse podcast vai chegando ao fim. Eu queria ter mais tempo para falar sobre o Howard e sobre o livro, mas eu fiz uma escolha de não fazer podcasts longos e eu vou me ater a ela. Eu deixo de recomendação aqui um vídeo do Pipoca Nanquim que conta a história do Howard, vale muitíssimo a pena assistir, é um vídeo excelente. Eu queria ter visto esse vídeo antes de ter lido o livro, porque eu acho que eu gostaria ainda mais do livro depois de ver o vídeo dos caras. Mais uma coisa que é importante de ser dita sobre o livro e sobre o Howard é que o Howard é um famoso homem de seu tempo, né? As opiniões dele e o jeito que ele pensava tá no mínimo datado. E eu vou te entender se você disser que não vai ler o livro por conta disso. Eu fico triste porque é uma escrita maravilhosa e ela devia ser mais difundida, mas também não tem como tirar isso do texto, né? É impossível. Então, não tem muito o que falar sobre isso. Dependendo da sua sensibilidade a esses temas, isso vai ser uma barreira. Eu queria poder ter mais conhecimento para discutir isso a fundo, mas a verdade é que eu não tenho. Só que, felizmente, o livro tem uma tradução excelente, escrita pelo Alexandre Calari, que é tradutor e um dos editores do livro, e justamente aborda essas questões. Foi uma das únicas vezes que eu não pulei uma introdução e eu não me arrependi porque ela é muito bem escrita. E finalizando, eu acho que todo mundo já sabe que a edição do Pipoca é de cair a bunda. Um dos livros mais lindos que eu já tive o prazer de ter nas mãos. O acabamento gráfico, assim como o Howard, é primoroso. Com toda certeza o Pipoca Nanquim tá fazendo história no mercado editorial e eu torço para que eles tragam mais personagens do Howard pra cá.
O Iletrado está sendo integrado aos poucos a todas as plataformas de podcast, mas ele já está no Spotify, Google Podcasts e iTunes, que eu acredito que sejam as mais famosas. Ele também vai ao ar no YouTube, onde você pode deixar seu comentário, mas se não quiser ir lá para comentar, você pode fazer isso enviando um e-mail para iletradospodcast@gmail.com. É isso, um abraço, tamo junto.